Olá, eu me chamo Holmes Termondes e iremos comentar sobre os métodos para a quantificação de nitrato e nitrito em vegetais. Bom, mas qual o problema a ser selecionado nessa pesquisa? Temos dois lados na literatura. O lado A, que diz que o nitrato faz mal para a saúde, e o lado B, que diz que o nitrato faz bem para a saúde. Ambos os lados têm argumentos bem sólidos com relação ao seu ponto de vista. Todavia, quando se trata de saúde, a gente não pode negligenciar os lados negativos. Sendo assim, muitas pesquisas foram realizadas para quantificar esse nitrito e esse nitrato na alimentação. Todavia, a maioria é voltada para carnes. Como vemos nessa tabela, a gente observa que a maior parte dos nitratos consumidos por nós vem dos vegetais, 82%, como a gente pode observar. Sendo assim, é importante quantificar esses nitratos daí. Daí saiu a nossa questão de pesquisa. Quais são os métodos disponíveis para a quantificação de nitrato e nitrito em vegetais? A metodologia utilizada, utilizamos o indexador Science Direct para fazer pesquisa bibliográfica. Utilizando esses critérios de inclusão e essas palavras-chave, selecionamos 19 artigos. Para os nossos resultados, observamos que é importante um pré-tratamento, principalmente quando se trata de análise espectrofotométrica. Normalmente, a análise espectrofotométrica tem interferências analíticas, que são pigmentos, são proteínas, sempre vai ter um interferente. Por isso, é importante realizar um pré-tratamento. E os principais pré-tratamentos utilizados é a microextração em fase sólida, a microextração em fase líquida e a extração em fase líquida. São os principais métodos. O método espectrofotométrico baseia-se praticamente na reação de Grace, onde o nitrito, não o nitrato, reage com os reagentes de Grace para formar esse pigmento quantificável a 540 nanômetros. Esse método tem como vantagem ser rápido, livre e tem um limite de detecção aceitável. Só que tem umas limitações, a utilização de grandes quantidades de cádmio. Esse cádmio é utilizado para converter o nitrato em nitrito, como vocês podem observar pela reação, que é utilizado o nitrito e não o nitrato, e a impossibilidade de detectar eles simultaneamente, uma vez que o nitrato precisa ser convertido a nitrito. Visto essas limitações, que é a utilização de grande quantidade de cádmio, algumas pesquisas utilizaram alguns métodos alternativos para converter esse nitrato em nitrito. Temos aqui esse trabalho onde ele utilizou enzimas que converteram o nitrato em nitrito. Temos também esse trabalho onde ele utilizou um pó metálico de zinco em combinação com o cádmio para diminuir a quantidade de cádmio e conseguir converter o nitrato em nitrito. Quanto à impossibilidade de detectar simultaneamente nitrato e nitrito, o método cromatográfico supera essa limitação. A cromatografia tem como vantagem a capacidade de quantificar simultaneamente nitrato e nitrito e a possibilidade de não sofrer interferência de outros compostos. Os principais métodos cromatográficos utilizados é o HPLC, a cromatografia iônica e a cromatografia. O método HPLC ele tem como principal desvantagem que ele precisa ser tratado pela reação de Grace. Uma vez que a maioria dos detectores utilizados em HPLC são UVVs. Sendo assim, para que o nitrato possa ser detectado, ele precisa antes ser convertido a nitrito pela reação de Grace. Mas a gente sabe pela pesquisa na literatura que a reação de Grace não é específica ao nitrito, vai ter outros compostos interferentes. Pelo método HPLC eu consigo eliminar essas interferências. Além de que, pelo método HPLC, é possível detectar simultaneamente nitrato e nitrito, como fez esse autor. A cromatografia gasosa é um método um pouco mais sensível, onde o nitrito reage com alguns compostos, tornando-se volátil e facilmente separado da matriz e quantificado, assim como fez esse trabalho destacado. Esse método tem como principal vantagem uma alta seletividade, sensibilidade ao nitrato. Todavia, tem como uma principal limitação a necessidade de derivação complicada, o que torna o processo mais caro, o processo mais demorado. A cromatografia iônica, por sua vez, ele tem como a principal vantagem a capacidade de metir o nitrato e nitrito sem derivação, sem necessidade de derivação. Mas ele tem uma limitação que é que o limite de detecção não é compatível com os recomendados pela legislação. Sendo assim, visto as limitações dos métodos anteriores, alguns métodos alternativos foram desenvolvidos, como eletroquímico, FTIR e eletroforese. Cada um tem suas vantagens e suas desvantagens, como destacado aqui. Sendo assim, nós concluímos que os principais métodos de quantificação de nitrato e nitrito são métodos eletrofotométricos e métodos cromatográficos, e métodos eletroquímicos, eletroforéticos e radiação infravermelha são os principais métodos alternativos. Obrigado pela atenção, boa tarde a todos.